Oi, pessoal do oitavo ano. Estamos iniciando a nossa segunda semana do PET volume 6, tá? E essa semana o tema de vocês lá na página 46 é a importância dos principais recursos hídricos da América Latina, tá? Lembrando que recursos hídricos são os recursos vinculados à água, né? Quais são os recursos, quais são os rios, qual a importância disso para a América Latina, onde nós estamos inseridos, tá? Então, o texto de vocês começa falando que a América Latina é uma região do nosso globo privilegiada, que tem muito recurso hídrico, né? Dentro do seu território aí da América Latina, nós temos as principais bacias hidrográficas do mundo. Lembrando que bacias hidrográficas é quando tem um rio principal e os seus afluentes, tá? Que drenam uma determinada área. Nós temos, por exemplo, a bacia do Rio Amazonas, da Prata, entre outras, tá? Então, muitos dos países que estão nessa região, né, ou fora dela, podem ou não sofrer com a escassez do recurso. Isso depende também de como esse recurso está sendo utilizado, tá? Aí fala que os impactos que nós, seres humanos, geramos no meio ambiente, eles causam destruição desse recurso que é tão essencial para a nossa sobrevivência. Então, quando acontece um derramamento de petróleo, lançamento de esgoto, desmatamento da mata ciliar, que serve para proteger essas margens dentro dos rios, a gente está causando um dano e uma perda muito grande para a gente, que é o recurso hídrico, que é necessário para tudo na nossa vida e para a nossa sobrevivência. Depois, na página 47, vai ter um texto falando sobre a comercialização da água e os conflitos que acontecem na América Latina. E aí o texto começa falando que, como a água é uma importante fonte de vida e de riqueza, ela tem gerado aí sérios conflitos por causa dela e algumas tensões em alguns países, tá? E aí fala de alguns movimentos sociais, principalmente na Bolívia, com relação às políticas públicas vinculadas à água. E para terminar o texto, na página 48, vocês têm aí as principais bacias da América Latina e as suas características. A principal dela é a bacia amazônica, que está em grande parte no território brasileiro, tá? E aí, na primeira atividade, é para vocês avaliarem qual é a característica da América Latina com relação ao recurso hídrico. Nós acabamos de falar, né, que é vantajoso porque nós temos muitos rios, né, essas características. Na questão 2, vocês vão falar um impacto local que interfere na região, na questão hídrica, né? A questão 3 tem uma imagem, essa vocês vão ter que pesquisar. Fala de um movimento chamado Guerra na Água de Cochabamba, tá? Que Cochabamba é uma cidade em que o presidente decidiu que ia privatizar a água. Então a população sai às ruas para fazer com que ele não privatize, porque a água é um bem de todo mundo tem direito. E se privatizar, eles acreditavam que o valor ia subir muito. Então dê uma pesquisada, é bem interessante essa questão aí da guerra da água, tá? Depois a questão 4 e 5 vai ter um texto falando sobre o aquífero na Amazônia, né? Que pode ser considerado o maior de todos aí. E aí tem uma imagem mostrando o aquífero Guarani, que é o que a gente sempre ouve falar, que tem uma importância muito grande, né? Mas também falando do que eles estão chamando do maior aquífero aí, totalmente brasileiro, que é o aquífero Walter do Chão. E aí as duas questões são de interpretação desse mapa e dessas informações, tá bom? Assim a gente termina a nossa segunda semana. Lembrando que se vocês ainda não enviaram as atividades, por gentileza, estarem enviando, porque elas fazem parte da carga horária de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa semana de estudos e até a próxima!